Olá, amados, aqui pastor Leandro Silva, mais uma pérola aí do grego koiné, para você que está ainda em dúvida de fazer sua inscrição para a aula de grego instrumental em Seminário Batista Livre. Eu sou professor do curso e quero, com esses vídeos aí, te dar um gostinho do que é, né? As pérolas aí do grego, te dar um gostinho para você compreender que é muito importante adquirir o estudo da língua original, justamente para você crescer mais e aprender mais da palavra de Deus. Sabe quando tem alguns textos que são aparentes contradições? Você já se deparou com isso? Um texto, um versículo fala uma coisa e o outro texto fala uma outra coisa, e aí aqueles que são contrários à Bíblia vão dizer assim: ah, tá vendo, a Bíblia tem contradições, né? Mas para nós cristãos não são contradições, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante. E aí não cremos que em sua mensagem ela está errada, não. Mas ela pode conter paradoxos. O que são isso? Ideias contrárias no mesmo texto. E aí como explicar então uma aparente, né, contradição, paradoxo? Por exemplo, tem um aqui naquela questão sobre a conversão de Paulo, né? Atos capítulo 9, verso 7, Paulo, no caso o autor ali, Lucas, afirma que os homens que foram com Paulo ouviam a voz, mas não viam ninguém, né? Isso está em Atos 9, 7. Agora, quando Paulo, lá no capítulo 22 de Atos, no verso 9, ele fala assim: os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então, esses dois textos falando da mesma situação, né? Mas estão em aparente contradição. E aí, eles ouviram a voz ou não ouviram, né? Compreenderam ou não compreenderam? No primeiro texto parece que eles compreendem que a voz é de alguém, no caso Jesus, e não sabem de quem é, porque não conseguem ver. No segundo texto, Paulo está falando: olha, eles viram a luz, mas não entenderam, né? E aí, será que a Bíblia está errada? A Bíblia fala uma coisa num texto e outra coisa em outro, né? Então calma, como que a gente explica isso? Indo para o original, né? Então o original, nossa língua original vai ser o último tribunal, né, de apelação. Então, a gente pode explicar isso pela gramática. A palavra voz, né, no Atos 9, ela está no caso genitivo ablativo. O que seria isso? É um caso que existe no grego, né, para estabelecer os substantivos, né, a função do substantivo. E o caso genitivo ablativo, ele dá a ideia de posse, se for genitivo. Então isso é de alguém, por exemplo, essa caneta é do professor. Ou no caso ablativo, que é a questão da origem, vindo da parte dele. Então isso veio da parte de alguém. Então esse é o caso da palavra voz aqui no Atos 9. Agora em Atos 22, a palavra está no acusativo. O acusativo é um outro caso da gramática grega, que significa o objeto direto. Sabe aquela resposta, né? Quem ouve alguma coisa, né? Eu vou. Qual é a pergunta que vem? Vou para onde? Esse é o objeto direto, né? Essa continuação, a resposta, né? A pergunta é o acusativo no grego. Então no Atos 22, a voz aqui está no caso acusativo. O que significa isso? Que em Atos 9 dá a ideia de que eles ouviram algo vindo de alguém. E em Atos 22, eles ouviram algo, mas não necessariamente sabiam se era uma voz. Eles só entenderam que era algo, eles ouviram, um som, né? Por eliminação, Atos 22, o texto é o próprio apóstolo Paulo dizendo que é testemunho ocular, né? Então nós podemos entender, em geral, né, que Lucas em Atos 9 está falando daquilo que ele ouviu e escreveu, mas em Atos 22 é Paulo descrevendo o que ele mesmo viu, né, que aconteceu. Então podemos entender que não há contradição aqui. Na verdade é o relato de uma voz que foi ouvida. Em Atos 9 dá a entender que é a voz vindo de alguém. Em Atos 22 era um som que veio de algum lugar, né? O fato em si aconteceu. Houve um som e aqueles homens que foram com Saulo não compreenderam o que era, né? Esse é o ponto. Não há contradição e pelo grego nós podemos explicar isso. Tá certo? Mais um gostinho para você aí. Pérola do grego. Deus te abençoe.